Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas muito frequentes sobre o OBS que chegam lá pelos comentários do nosso canal. Se você trabalha com OBS ou quer aprender o OBS, tem dúvida, você pode me escrever lá pelos comentários, eu respondo muita gente lá e as mais frequentes eu respondo aqui num vídeo tira dúvidas como esse agora, tá? Meu nome é Márcio e nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajuda com o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e fica comigo então para conhecer um pouco mais sobre o OBS Studio. Bom, a primeira dúvida que eu vou responder, né, a primeira dúvida que eu vou tirar e que é muito comum lá nos comentários do canal, é o pessoal perguntando como é que usa o PowerPoint com o OBS, como é que eu mostro o PowerPoint com o OBS. Eu tenho um vídeo específico para professores, né, onde eu mostro um dos caminhos possíveis, que é utilizando essa função aqui, né, que é a apresentação de imagens. Eu vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição, tá? Esse é um caminho. Vou te mostrar um outro caminho que é usando a captura de tela, tá? Quando eu crio uma captura de tela, tá? Então o OBS vai capturar, como o nome está dizendo, tudo que está na tela de um determinado monitor, tá? Eu tenho dois monitores, então com dois fica bem mais fácil. Mas se você só tem um, faz de conta que você está nessa situação. Você abriu o OBS, criou a captura de tela, e ele vai começar, claro, a pegar o próprio OBS. Por isso que ele dá esse efeito de espelho aqui, porque ele está, é um loop, né? Ele está capturando a própria imagem, né, infinitamente, tá? Mas, entretanto, se você der uma minimizada no OBS, você vai ver que ele começa, né, a mostrar a tela, a sua tela principal. Então, se na sua tela você abre um PowerPoint, tá? Qualquer que seja, tá certo? Ele vai começar a aparecer aqui no OBS. Então, a única coisa que você precisa é de uma estratégia para disparar a gravação, tá? Com o OBS minimizado, tá? Ó, porque o OBS estando aqui rodando, ele vai continuar capturando a sua tela normal, tá? E a única coisa que você precisa então é uma estratégia para parar a gravação ou disparar ou parar a gravação sem ter que estar mexendo no OBS. Então você vai fazer isso com as configurações de atalhos de teclado. Teclas de atalho. Tá? Então você vai precisar de repente de uma combinação de teclas para poder disparar e parar a gravação, ou o streaming, se for o caso de streaming, tá? Então eu uso, por exemplo, Ctrl R para iniciar e Ctrl S, tá, para interromper a gravação, tá certo? Se você não faz, se você não usa isso, você pode aplicar, tá? E aí você já tem essa coisa. Então, voltando, configurações, teclas de atalho e estabelece, né? Se você não tem, você vai tipo assim, ó. Aí você clica, dá um Ctrl R, né? Que é a combinação que você quer aqui, dá um Ctrl Stop, né? Que seria a combinação para parar. Deu ok? Então, assim, agora o que acontece? Você já pode minimizar o OBS, porque quando você tiver com o seu PowerPoint, tá? O que quer que seja, se você der um Ctrl R, tá? Você vai ouvir só um sinal sonoro, mas o OBS já vai estar gravando aqui, tá? Então você vai poder gravar o seu PowerPoint sem problema nenhum. Quando você quiser terminar, você dá um Ctrl S e vai terminar a sua gravação, também sem problema nenhum. Vamos ver se funcionou, né? Ó, aqui já está interrompido, ó. Então eu vou só fechar aqui, vou abrir aqui no meu para onde eu estou mandando os vídeos do OBS, né? Seria no caso esse aqui, tá? Então, ó, você tá vendo que eu estou gravando, né? Gravei a tela, tá certo? E o OBS estava rodando no fundo, né? E eu estou comandando o OBS com as teclas de atalho. E assim eu rodo um PowerPoint, né? Usando o OBS, sem problema nenhum, tá? O que eu posso fazer mais aqui, né? Para ficar mais assim, um esquema de aula mesmo, normal. Eu posso ter essa cena aqui com uma captura de tela. Eu posso criar uma cena 2, onde eu tenho a mesma captura de tela, não criar uma outra, eu vou reutilizar uma existente, clicar nessa que eu já criei, deu ok. Então é a mesma, então ó, quando eu mudo de uma cena para outra, não muda nada, tá? Então nessa segunda aqui, aí eu adiciono uma fonte de captura, um dispositivo de captura de vídeo, tá? Que seria a sua câmera e tal. Eu não vou colocar aqui a minha câmera para não complicar demais. Eu vou botar uma telinha aqui como se fosse a câmera, tá? Então faz conta que essa aqui é a sua câmera. Então você pode ter uma cena onde você tem, né, a imagem, tá? A imagem que você quer,
mais a sua câmera aqui, tá? Mais a sua câmera aqui. Então, observa que se você... Vamos fazer de novo aqui, ó. Eu vou fechar, vou dar um Ctrl R, tá? Que vai ficar aqui. E vou dar agora um Ctrl S para parar. O que vai acontecer agora? Vamos ver. Essa é a minha gravação, ó. Então, ó, viu? Então a sua câmera ficaria aqui. Então, se você, por exemplo, tiver um PowerPoint aqui rodando, né, a sua câmera vai ficar aparecendo, sua imagem vai ficar aqui no cantinho, não tem problema, tá? Se você quiser fazer ainda melhor, o que você faz? Você cria mais uma cena, tá? Cena 3. E aí você adiciona apenas a sua câmera, a que você já tem, dispositivo de captura de vídeo, não uma outra, a que você já está utilizando, clica nela, né? Dá um Ctrl F para ela ficar com a tela cheia. Então o que você tem agora? Você tem uma cena com a sua câmera inteira, uma cena só com o que seria o seu PowerPoint, ou seja, com a tela do monitor, e outra cena onde você vai ter a tela do monitor mais a sua câmera. E aí você pode cortar, por exemplo, você pode começar a sua aula falando em tela cheia, aí depois você mostra seu PowerPoint, aí depois você entra com a sua câmera, você pode ficar mudando isso, e mudando isso como eu já mostrei no tutorial, também com teclas de atalho, onde cada cena, ó, cena 1, cena 2, cena 3, você usa, por exemplo, teclado numérico, né? Então aqui é 1, aqui é 2, mudar de cena com 2, eu estou clicando aqui no teclado numérico, vou dar aplicar, tá? E aí com as 3 cenas que eu tenho, ó, eu vou mudar aqui, vou teclar no teclado numérico, ó, 1, 2, 3. Então eu consigo, né, com o controle do teclado numérico, trocar de cena e ficar, por exemplo, a minha aula com a minha câmera tela cheia, a minha aula com o PowerPoint, a minha câmera no cantinho, e a minha aula só com PowerPoint. Tá gravando tudo usando o Ctrl S, o Ctrl R e o Ctrl S para começar e parar a gravação, e sem problema nenhum você vai cortando isso. O único cuidado que você tem nesse esquema é com as teclas de atalho, porque é assim, se esses atalhos que você está colocando aqui não podem ser utilizados pelo PowerPoint, porque senão quando você trocar de cena, o PowerPoint de repente vai lá mudar alguma coisa. Mas esses números normalmente não afetam o PowerPoint. O que vai afetar é, por exemplo, seta para cima, para o lado, né? Que aí ele vai fazer, ele vai mudar de slide. Mas enfim, dá para fazer. Tá? E você ainda tem três versões de aula, ou seja, você começa a sua gravação e assim que eu gravo minhas aulas, né? Quando eu estou fazendo com a turma, eu abro o Google Meet, né, que eu utilizo, e aí vou cortando para não ficar também aquela coisa muito cansativa, né? Só a câmera, só o PowerPoint. Com os cortes, você pode cortar, né? Você pode dar uma dinâmica, né? Sua câmera cheia, sua câmera no cantinho, PowerPoint no fundo, né? Ou apenas o PowerPoint, tá certo? Então, essa é uma forma de fazer. A outra forma tá lá no vídeo que eu vou deixar aqui no card, né? Onde você também tem um controle um pouco diferente, tá? Mas a solução de captura de tela é uma solução que você pode utilizar não só para PowerPoint, mas para qualquer coisa que você queira demonstrar, abrir um browser, abrir um programa, dar uma aula de, sei lá, de Excel, de Word, de qualquer coisa. Você manda ele capturar a tela, abre o programa lá, e pode fazer, inclusive com essa estratégia de inserir sua câmera pequenininha no canto, tá? Então, espero que tenham gostado e espero que tenha resolvido e tirado a dúvida de muita gente que tem me perguntado sobre isso lá nos comentários. Se você tem sua dúvida, manda lá para os comentários, eu respondo muita gente, tá bom? Mas as dúvidas mais frequentes eu faço tirar dúvida em vídeo para colocar como expliquei aqui agora, tá bom? Fica comigo, assina o canal se chegou agora, né? Dá um like, comenta, ajuda o canal a crescer, tá? E até a próxima.